Quem resiste a uma deliciosa torta de morango? Ninguém, né? Hoje você vai aprender a fazer a torta crocante de morango, que é super cremosa, deliciosa, perfeita para as festas de fim de ano e o melhor, super fácil de fazer. Essa torta é irresistível, você vai amar! E antes da gente partir para a receita, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações e deixa aquele joinha no vídeo, porque aqui eu trago as melhores dicas para você faturar muito mais na confeitaria. E me conta nos comentários que eu quero saber qual a sobremesa preferida da sua família. Ou então só me manda aquele coraçãozinho mesmo, que é para eu saber que você curte o nosso conteúdo. Não se esqueça que as quantidades dos ingredientes em gramas estão aqui embaixo na descrição do vídeo, certo? Agora vamos lá? Prepare a sua cozinha e vamos para a receita. Nós vamos começar o preparo da nossa torta pelo creme 4 leites. Para ele eu vou usar 2 caixinhas de leite condensado, 10 colheres de sopa de leite em pó e vou mexer para desfazer os grãozinhos. Acrescento 2 caixinhas de creme de leite, 1 vidro de leite de coco e vamos levar ao fogo médio até chegar ao ponto. É importante usar o fogo médio e mexer sempre, tomando cuidado para não queimar o fundo. Eu vou começar o preparo pelo creme, porque ele precisa estar frio antes da montagem da torta. Esse creme é muito fácil, muito prático de fazer e o melhor, ele é um creme neutro que funciona para várias bases de sobremesas. O ponto é o mesmo ponto do recheio para bolos, aquele ponto onde o recheio começa a cair em bloquinhos da espátula. Nosso recheio chegou ao ponto, tá bem firme, você pode observar que as bolhas têm dificuldade para estourar e o ponto é esse aqui. Ele cai em blocos da espátula. Passando a espátula, a gente consegue perceber que a textura dele é bem cremosa. Agora eu vou mexer por 1 minutinho para desfazer qualquer gruminho, qualquer bolinha e também para esse recheio ficar bem brilhante. Se você preferir, pode usar o fouet nesse momento. Recheio no ponto, tudo certinho e olha só que textura linda! Agora eu vou transferir de vasilha. E é importante usar uma vasilha ampla, mais aberta, que não seja uma vasilha funda, para que o doce não escureça no meio. Os recheios continuam a cozinhar com o calor, então se a gente colocar numa vasilha funda, o centro dele vai ficar com uma cor parecida com a cor de doce de leite. Olha só que beleza de textura, logo agora quando ele sai da panela. Agora é só cobrir com um saquinho plástico em contato para não formar película e deixar esfriar antes de usar. Enquanto o recheio descansa, vamos preparar a base de biscoito. Eu vou fazer no processador, mas você pode fazer no liquidificador ou então manualmente, certo? Para essa base, eu vou usar o biscoito de especiarias. Ele tem um toque de canela muito gostoso. Eu estou usando um pacote, são 150 gramas de biscoito. Agora é só tampar e triturar até virar uma farofinha. Eu escolhi esse biscoito porque queria um sabor especial na minha torta, mas se você preferir, pode usar o biscoito maisena e também o biscoito maisena sabor chocolate, que fica uma delícia. O biscoito já está no ponto. E agora a gente vai transferi-lo para outra vasilha. Agora eu vou adicionar 3 colheres de sopa de margarina. E como eu quero uma crocância extra nessa massa, também vou acrescentar 3 colheres de sopa de xerém de amendoim. Agora é só misturar tudo usando as mãos. Esse procedimento já vai trazer crocância para a massa. Eu não vou assar, não vou levar para o forno, mas se você preferir mais crocância ainda, pode levar a massa para o forno.
Você vai levar ela a 180 graus para o forno por aproximadamente 10 minutos. A massa já está pronta, ela fica com esse aspecto de areia molhada e quando a gente pressiona, ela forma um bolinho, ela fica bem marcada. Agora, nós vamos levar para a forma. Para montar a nossa torta, eu vou usar uma forma de 20 centímetros de diâmetro. Minha forma tem 7 centímetros de altura, mas ela não precisa ter essa altura toda não. 5 centímetros já são suficientes. Essa aqui é uma forma de fundo removível da Caparrós. É importante que a sua forma tenha o fundo removível caso você queira desenformar. Eu vou colocar um pouquinho de desmoldante aqui no fundo da forma, só para facilitar a retirada da torta depois. E agora o processo todo é muito fácil. Eu vou colocar a massa da torta aqui no fundo. E venho acertando com a colher. É importante pressionar e deixar tudo bem compactado para garantir a segurança e a estruturação da sua torta. Eu gosto também de usar uma espátula de silicone para ajudar a pressionar. Massa pronta, bem nivelada, e agora nós vamos levar para a geladeira enquanto preparamos os morangos. Para decorar e rechear a torta, a gente vai precisar de morangos. Eu higienizei os morangos, sequei todos eles e separei entre os morangos algumas unidades com tamanhos parecidos para a gente colocar na lateral da torta. Eu vou cortar os morangos ao meio e reservar. O nosso recheio já esfriou e é assim a textura dele depois de frio. Olha como ele fica lindo e super cremoso. O sabor é delicado e vai combinar muito bem com o morango. Eu coloquei o recheio na manga de confeitar e nós vamos fazer uma camada bem fininha de recheio na borda da torta. Essa camada fininha vai servir como acabamento para a torta e também como local onde a gente vai apoiar os morangos. E aí a gente vem encaixando e colando os morangos cortados em toda a lateral da forma. E depois de colocar os morangos na lateral da torta, nós vamos fazer uma camada generosa de recheio no fundo. É importante colocar essa camada de recheio bem rente aos morangos para que a torta fique bem preenchida. Agora a gente coloca aqui no meio. Vamos posicionando o recheio. Vou dar uma nivelada com a colher só para garantir que esteja tudo retinho. E agora vamos colocar os morangos inteiros na torta. Eu vou colocar os morangos virados para a mesma direção. É importante que eles estejam higienizados, que estejam inteirinhos, não estejam amassados. E agora, nesse momento, não tem problema se eles não tiverem todos o mesmo tamanho, tá? Observe também que eu estou colocando morangos inteiros. Morangos partidos vão soltar água na torta e a durabilidade dela vai ser bem menor. Depois de posicionar todos os morangos, nós vamos preencher com o restante do creme. Eu vou preenchendo aqui os intervalos. Você deve ter percebido que eu não retirei os cabinhos dos morangos, né? Isso é importante para que eles também não soltem líquido. E agora sim, a gente vem preenchendo a torta. Eu tô preenchendo só com creme 4 leites mesmo, mas se você quiser pode acrescentar um pouco de nata ou de chantilly a ele para dar uma textura de mousse, também fica simplesmente delicioso. Agora é só acertar tudo com a colher. Depois da montagem pronta, eu vou cobrir com um saquinho em contato. E vou levar para a geladeira por mais ou menos 3 horinhas antes de finalizar. Enquanto a torta descansa na geladeira, nós vamos preparar a ganache para decoração.
Para ela eu vou usar uma xícara de chocolate em gotas ou chocolate picadinho e um pouco mais de meia xícara de creme de leite. Agora eu vou levar para o micro-ondas por 30 segundos e aí é só mexer até dissolver. Quanto mais você mexer, quanto mais emulsionar, mais cremosa e mais brilhante vai ficando a ganache. Ela já está prontinha. Depois de algumas horas na geladeira, nossa torta já está no ponto para desenformar. E a gente vai fazer esse processo antes de decorar com a ganache. E para desenformar é bem simples. Eu coloco uma xícara ou um copo, algo que seja mais alto do que a forma. Encaixo a forma aqui no centro e vou empurrando ela delicadamente para baixo. Olha só como essa lateral fica linda! Agora eu encaixo uma espátula ou uma faquinha aqui por baixo para a gente ir soltando a torta da base. E depois é só transferir para o prato correto. Precisa ter bastante cuidado para não quebrar. Olha só que beleza a lateral da nossa torta crocante de morango. Depois de desenformar, é só colocar a ganache no topo da torta e a gente vai espatulando sem que essa ganache chegue até as bordas. Eu não quero que ela escorra pelas laterais da torta de morango. Vou trazendo a ganache até chegar mais ou menos a meio centímetro da borda da torta. Vou fazer um acabamento de espiral. E vou decorar com confeitos de chocolate e também com morangos picadinhos. Também vou encaixar alguns brigadeiros douradinhos só para dar mais uma vida e deixar nossa torta com mais cara de Natal. Essa torta é muito fácil de fazer, deliciosa, perfeita para você consumir com a família ou mesmo para vender. Agora vamos partir a nossa torta? Eu vou te mostrar como ela ficou linda por dentro também. O brigadeiro é super cremoso e delicado e combina perfeitamente com a textura crocante e com o sabor azedinho do morango. Essa torta é perfeita para as festas de final de ano porque ela é linda, simplesmente deliciosa e o melhor, é muito rápida e muito prática de fazer. Morango, creme 4 leites e chocolate. Tem combinação mais gostosa do que essa? Imagina essa torta em uma mesa de Natal. Ela vai ser o centro das atenções. Hoje eu usei morangos, mas você pode fazer essa torta usando outras frutas da sua preferência, como uvas, pêssegos em calda, manga, kiwi ou mesmo uma compota de abacaxi que fica uma delícia. A validade do recheio 4 leites é de até 7 dias se conservado na geladeira ou de 90 dias se congelado no freezer. Já a validade da torta pronta é de 24 horas. Os morangos são muito sensíveis, soltam bastante líquido, então a sobremesa precisa ser consumida no mesmo dia. Se você for vender para o Natal, pode deixar o recheio pronto e congelado com antecedência, a base de biscoito também congelada e só montar a torta no dia da entrega. Hoje eu não vou calcular valores para a torta, porque as frutas e principalmente morangos e frutas vermelhas têm uma variação enorme de preço de região para região. Em algumas regiões a gente encontra a bandejinha de morango aí por menos de R$2. Já em outras regiões, aqui como a minha, ela custa mais de R$20. Então você precisa realmente calcular esse custo de acordo com os seus custos de produção e principalmente com os custos dos insumos aí na sua região. Faz essa torta aí na sua casa, depois me conta como foi, porque eu tenho certeza que todo mundo vai amar. E aí, gostou da nossa torta crocante de morango? Me conta quais outras sobremesas você gostaria de ver por aqui. E se você quer conhecer outras receitas deliciosas, super práticas e o melhor, muito vendáveis, eu separei alguns vídeos especiais para você. É só clicar aqui na tela para assistir. Te vejo no próximo vídeo. Um grande beijo e até mais!